Fala, meus seguidores! Tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física ou talvez um influencer digital, quem sabe? Bom, a gente está aqui para a nossa aula de Educação Física que vai abordar o quê? Tchan, 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 a influência da cultura midiática na cultura corporal. A gente já vai começar porque tem algumas reflexões, alguns textos aqui um pouco extensos, e a gente vai precisar refletir um pouco sobre eles. Vamos lá? Ó. O papel da mídia na sociedade. Odiernamente, a mídia se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano, tornando-se um verdadeiro instrumento de difusão cultural. As informações recebidas pelas mais diferentes mídias, principalmente pela televisiva, exercem forte influência nos hábitos e costumes da população, ditando regras de conduta e de consumo, indo além da transmissão de informação, mas também na construção de tendências. E aí fica já a primeira perguntinha, mas qual é a relação das mídias com as minhas ações? Volta para mim e a gente já vai fazer essa reflexão. Bom, aí partindo do pressuposto que a gente vai utilizar as mídias aqui como fonte de informação, a gente tem que entender que tipo de informação é essa que a gente está buscando e em que lugar a gente está buscando informação. Então veja que o aspecto que a gente vai estar abordando aqui é o acesso ao conhecimento e como ele se dá e quem são essas garantias, o que valida esse conhecimento, o que valida esse saber. Então a gente vai conseguir entender um pouquinho dessa influência, quando eu mencionei aqui no começo da aula, influência, porque a informação ela influencia nos nossos hábitos, ela influencia no nosso costume, porque a partir do momento em que eu tenho conhecimento, eu passo a adotar algumas posturas e algumas condutas que vão me direcionando para aquilo que eu acredito. Com base em quê? Naquilo que eu vivenciei, naquilo que eu fui informado e influenciado. É muita confusão ou não, mas vejo que isso aqui vai delimitando quem nós somos com base naquilo que a gente vai obtendo de saber. E é por isso que a gente já passa para o próximo assunto, que é construção do ser. É fato que o homem é um ser sociável. Suas relações ocorrem por meio da troca e interação com o outro. Ademais, compreendendo que a cultura é fator preponderante nesse intercâmbio dos saberes, é inegável o papel do outro perante o eu. Ou seja, não existe um eu sem o outro. Nesse sentido, o outro passa a ser usado como parâmetro para as minhas indagações. Não obstante, a importância que eu dou ao outro exerce forte influência sobre mim. Essa fundamentação se baseia no princípio da confiança. Contudo, é necessário ampliar as percepções do que de fato são fontes de informação plausível. Professor, o que você falou aí que eu não entendi um pouco direito? Calma, é uma relação entre o eu e o outro. Não existe eu sem o outro. A minha referência sempre vai ser o outro. Porém, às vezes essa troca, como eu posso dizer, esse intercâmbio de conhecimentos, ele acaba sendo de mão única. Eu absorvo toda a influência do outro, mas eu não faço esse retorno. Não é uma troca. Compreende? Então, a partir do momento que eu só absorvo do outro, só me comparo ao outro, eu limito o meu, porque eu não vou estar tendo essa relação de troca, eu só vou estar tendo essa relação de absorção. Outra relação importante que a gente mencionou aqui no texto, deixa eu voltar aqui, ó, é que a gente precisa ampliar as nossas percepções de informação. Quando eu digo que o outro é uma fonte de conhecimento, eu digo que eu vou aprender com ele. Por exemplo, professor, o outro é uma fonte de conhecimento? Um livro foi escrito por uma outra pessoa. Mas são papéis. Não, não, é um conhecimento de alguém. Um livro é um conhecimento de alguém. E ali eu estou tendo aquela colheita de informação. A partir do que eu faço essa absorção, eu vou conseguindo administrar, direcionar o que eu estou aprendendo e onde eu estou buscando. Livro é uma fonte de informação, certo? Certo. Mas às vezes a gente não busca informação em livro. Não é exemplo? Não é verdade? A gente vê ali alguns influenciadores, a televisão mesmo, como as diversas mídias, vídeos aleatórios, que vão disseminando conhecimento, falando de alguns saberes, mas que efetivamente não tem uma base científica. E aí a gente precisa conseguir compreender e diferenciar o que é fake do que é fato. E é nessa percepção que a gente vai fazer aqui uma análise da construção do conhecimento, de como a gente consegue distinguir uma coisa de outra. O conhecimento ele passa por alguns tipos de conhecimento, que pode ser mítico, religioso, senso comum, que a gente conhece como empírico, uma palavra um pouco mais chique, mas é só conhecimento comum, e científico. Cada um tem uma base. Por exemplo, o mítico é a crença, aquilo que eu acredito, as lendas, né, os mitos de forma geral.
Religioso é a crença no aspecto mais da fé, é algo mais direcionado na religião, aquilo que o meu saber se pauta em uma religião. O senso comum são as crenças, mas aquelas que a gente nem pergunta, de tipo, por que tomar manga com leite faz mal? Ai, de senso comum, não pode tomar leite com manga. Não pode mesmo, será? Vamos pensar aí. E o científico tem uma base mais no aspecto da razão. Cada uma dessas tem um direcionamento, né? O mítico vem pela tradição, a religião vem pelos dogmas, senso comum, né? A gente não questiona, a gente só segue, de tipo, menino, faz mal, então segue a vida. E o científico, ele já tem um método, tem um questionamento e faz esse direcionamento um pouco mais crítico. A observação que a gente tem para fazer aqui é sobre o aspecto científico, do conhecimento científico, que ele tem como objetivo central melhorar a qualidade de vida da população, trazendo reflexões críticas. Por que eu estou mencionando isso? Porque, de forma geral, o conhecimento científico, quando ele é desenvolvido, ele quer que você reflita, que você pense e que você compreenda de fato os porquê. Não é apenas ideias da minha cabeça. Tem todo um embasamento que a gente vai refletir, analisar, rever métodos e passos. Não são apenas informações impositivas em que você escuta e cala. Tipo, por que comer manga com leite faz mal? Entendeu? Tipo, não é algo vazio. Tem embasamento e a gente começa a refletir sobre isso e ver como é que isso influencia, porque a partir do momento em que eu paro apenas de absorver conhecimento de outros só porque eles estão falando, porque eu estou validando, porque eu acredito que ele saiba mais do que eu e passo a buscar a informação mais a fundo, a informação mais pautada no aspecto científico, eu consigo definir realmente quais são os saberes válidos. E aí, por isso, por que a gente está falando disso? Porque muitas das ações que são desenvolvidas pela mídia e tal, elas influenciam no nosso aspecto da saúde e a gente não questiona. Será que isso é bom mesmo? Será que isso faz bem? Quem já viu aquelas propagandas de tonificador de abdômen que o pessoal bota a maquininha lá e fica tremendo? A mídia está lhe informando. É importante. Será que funciona? Já falou com um profissional da saúde para saber se... mas eles falam que tem. Eles falam, mas você já buscou a informação de fato na fonte para obter conhecimento sobre isso? Quais são as vantagens, os benefícios? Se fosse tão simples, será que todo mundo não era só colocar uma maquininha e deixar lá e não preciso fazer mais atividade? Então, algumas situações é preciso que a gente faça essa reflexão. E aí, por isso que a gente vai fazer essa análise agora da influência na saúde. Através de uma tela de celular, uma pessoa consegue influenciar de maneira direta ou indireta milhares de pessoas para consumirem um produto ou apenas seguirem aqueles hábitos de vida. Sabendo disso, essa influência, quando analisada sobre o prisma do padrão de beleza, é danosa, visto que há um mix de utopia e informações errôneas, tornando a problemática ainda mais complexa. Professor, eita, que texto difícil. Não, não é difícil. A gente vê que tem muita gente na rede social que utiliza a informação, vamos ser fitness, gente, padrão, saúde é o que interessa e tudo mais, e vai pregando aquilo como se fosse a coisa mais importante, mas esconde que por detrás das câmeras faz uma lipoaspiração. Ela vende algo, fala algo, mas por detrás da câmera faz outra. Eu só como saudável e tudo mais, e por detrás da câmera está comendo o escondido do sanduíche. Então, entendam que ela pregar uma coisa, falar uma coisa, vender uma coisa é um aspecto muito positivo, ou positivo não, de atenção, vender. Às vezes o que direciona todo esse mecanismo é a venda, é o consumo, é esse aspecto capitalista, porque a gente sempre está sendo influenciado, mas com algum viés por detrás disso. Qual o direcionamento? Por que eu quero estimular você a isso? E aí essas práticas de tipo, temos que ser perfeito, temos que ser magros, acaba limitando e condicionando algumas pessoas a ficarem bitoladas, eu preciso, e acaba prejudicando a saúde. Tranquilo até aí? Então a gente consegue seguir para o próximo, porque a gente precisa entender, e o que é saúde? Vamos lá, ó. Saúde. De acordo com a OMS, definiu saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Outra observação importante também é definir a qualidade de vida, que é a percepção de um indivíduo tem sobre a sua posição de vida dentro dos contextos dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então volta para mim porque esse é um dos slides mais importantes dessa aula. Esse pedaço aqui, pausa, volta, que aqui você consegue entender que
ter saúde não é apenas não ter doença. A saúde, ela abarca todo esse estado emocional, físico e de bem-estar, né, coletivo. E aí, quando a gente fala de bem-estar, a gente já pensa na qualidade de vida, que ela vai estar pautada em todas essas relações que a gente estabelece. Então, quando a gente compreende tudo isso, a gente começa a ter um pouco mais de resguardo, um pouco mais de refinamento e identificar assim, tipo, será que esse tipo de consumo está me levando para realmente uma vida saudável, em que eu tenho realmente consciência e propriedade sobre o meu eu? Uma reflexão que a gente tem aqui, ó, é sobre o que é padrão de beleza. Com base em tudo que a gente vivenciou, em tudo que a gente vai sendo influenciado, vai sendo nos informado, que tipo, padrão bonito é ser magro. Quem foi que disse? Quem foi que disse que tem que ser magro para ser feliz, para ser saudável, para ser bonito? Não existe essa correlação. Só que as informações, as fontes, os direcionamentos, as imposições que são impostas pela mídia, que é onde a gente vai buscando essa informação primária, acaba nos contaminando e a gente acaba ficando meio, oh my God. Então, compreender que a beleza vai além daquilo que a mídia propaga, vende, é muito importante. Por isso que a gente precisa ter essa compreensão do todo e essas correlações que a gente desenvolve. Aqui uma outra observação importante é que o padrão está fora do padrão. Compreendendo que os nossos hábitos são reproduções externas, as imagens propagadas pelas diversas mídias criam um parâmetro idealizado em que a beleza exibida por eles é a melhor. Nesse sentido, passa a existir uma busca por perfeição, adequação, cobrança e insatisfação consigo. Nessa busca incessante pelo ideal vendido pela mídia, cria uma sociedade tóxica e autodestrutiva. Esse daí é a reflexão do que eu acabei de mencionar, que tudo que aquilo que é vendido, tudo que aquilo que é exposto é tão utópico, ou seja, tão imaginário, tão idealizado, que a gente não consegue atingir e a gente começa a se cobrar e se frustrar e ter esse sentimento de fracasso, sendo que é tudo uma toxicidade dessa vivência, desses hábitos de padrões pré-estabelecidos pela mídia. Então, a gente compreendendo isso, temos uma pequena curiosidade, que o Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas do mundo. Por quê? Porque aqui a mídia tem um papel muito forte, que influencia demais, e aí a gente nessa cobrança e nessa busca excessiva acaba se perdendo nesse contexto, tá bom? Uma outra observação, ao finalizando aqui rapidão, o padrão está fora do padrão, evidentemente que a exigência de cuidados com o corpo não é a prática negativa. O dilema é que devemos ter uma especial atenção nas informações que nos direcionam de uma forma saudável. Sendo assim, não se deixar levar pela mídia é um ponto crucial para uma vida mais autônoma, pois assim iremos de forma crítica avaliar o que de fato é benéfico para nós. Aqui é só a reflexão do que eu já apresentei para vocês. A partir do momento em que você consegue selecionar e compreender um pouco melhor os saberes, né, e filtrar um pouco melhor, a gente consegue ter um direcionamento. Não estou dizendo não faça atividade física, ela não é danosa. Não, a forma com que é vendida, propagada, imposta, cobrada, isso sim é danoso, isso sim é negativo. Então, compreender, analisar os porquês e os para quê é fundamental. Falando em porquê e para quê, a gente tem um exercício, mas como a gente tem pouco tempo, eu vou deixar a imagem aí. Quero que vocês pausem, reflitam, analisem um pouquinho sobre ela. Vou dar a resposta agora e está aí a primeira resposta. Temos mais uma, mas como acabou o nosso tempo, a gente vai fechar por aqui. Qualquer coisa é só acessar a plataforma Eduque, que a gente tem mais questões. A gente se vê na próxima e, ei, não sabia de morrer, então me segue nas redes e se influencia positivamente acessando a plataforma Eduque. Vejo vocês na próxima.